nos preencher, quer nos edificar. Amém? Amém. Amém, glória a Deus, meus irmãos. Estou meio atrapalhadinho aqui. Aqui, isso. Era o que faltava. Glória a Deus, aleluia. Isso aqui é sem graça. Oh, meu irmão. Então eu vou preferir a sua. Para que você receba a recompensa de profeta do dia. Recebo legal. Graça e paz, meus irmãos. Meus irmãos, é incrível como o Espírito Santo, quando ele tem intenção de fazer uma coisa, ele efetivamente vai lá e faz. Nada pode superar a boa mão do Senhor. Amém? Ele vem para te salvar, não é isso? Que nós cantamos agora. E nós cantamos também na terça-feira. Não sei se vocês já repararam nesse hino Me Derramar. Palavras de amor e esperança sem fim ausente. Palavras de amor e esperança sem fim. Não haverá nenhuma oportunidade que você se achegue a Deus, ao seu Criador, e haja alguma palavra que não tenha palavras de amor e esperança sem fim. É impossível. Mesmo quando Ele está disposto a te corrigir, Ele vem com palavras de amor e esperança sem fim. Amém? Essa palavra nasceu de uma necessidade da semana do dia 14. E o Senhor sabe por que aconteceu o que aconteceu. Essa palavra ela é uma seção de duas palavras sobre a mesma estadia de Cristo na cidade de Jericó. Na estadia de Cristo na cidade de Jericó, ele encontrou duas pessoas, Bartimeu e Zaqueu. Não me debrucei muito sobre Zaqueu, porque não se demonstrou necessário, mas essa parte é a parte de Bartimeu. Se você quiser saber que existem relatos diferentes das Escrituras a respeito deste mesmo evento, em Lucas 18, 37 e Marcos 10. Utilizarei o relato de Marcos 10, porque entendi mais completo para aquilo que a gente precisa falar hoje, amém? Então, Marcos capítulo 10, nós vamos ler brevemente só o começo. Inclusive está a parábola do jovem rico aqui, que foi pregado na terça-feira. Foi na quinta ou terça? Ah lá, eu lembrei, tá vendo? É que tá tão vivo. Terça foi o irmão Tiago, que pregou Hebreus. Hebreus, tá aí, ó, tá vendo? Mas terça foi quase ontem para mim, tá? É fogo. Quando abre Marcos, meu Deus, capítulo 10, versículo 46. E foram para Jericó. Se coloquem de pé, meus irmãos, é o único versículo que a gente vai ler nesta posição. E vieram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Até aí. Pode sentar. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, o Senhor ministrou ao meu coração palavras de amor e esperança sem fim. Senhor Deus, neste momento eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor seja glorificado. Deus, na experiência que eu tive contigo, Deus amado, homens de valor morreram pela Roma terrena. Viveram, morreram, se debruçaram, mas buscando a glória daquela pátria. Agora, Deus amado, eu estou buscando a glória do Senhor e a glória da tua pátria. O Senhor seja glorificado agora na vida dos meus irmãos. Que o Senhor seja entronizado e que a tua palavra seja acima de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. A primeira coisa que eu quero trabalhar com os irmãos é a cidade de Jericó. A cidade de Jericó, ela tem uma história muito difícil com o povo de Israel, mas uma história de amor e uma história de ódio.
A primeira vez que a cidade de Jericó aparece não é em Josué, é em Deuteronômio capítulo 13. Abram suas Bíblias em Deuteronômio capítulo 13, versículo 12. A cidade de Jericó, evidentemente, aparece implicitamente em Deuteronômio capítulo 12. E eu estou tentando abrir aqui também, mas ele vai. Estava aberto e depois ele fechou. Aqui abriu. Diz assim a palavra do Senhor: se ouvires dizer em alguma das tuas cidades que o Eterno teu Deus te dá para habitares, dizendo, certos homens ímpios saem do meio de ti e desviaram os habitantes da cidade, dizendo, vamos e sirvamos a outros deuses, os quais não conheceis. Então investigarás, inquirirás e perguntarás cuidadosamente. E eis que, sendo verdade e certo o caso, se fez tal abominação no meio de ti, certamente ferirás ao fio da espada os habitantes daquela cidade, destruindo-a totalmente, e tudo que nela há, e o seu gado ao fio da espada, e todo o seu despojo ajuntarás no meio da sua praça, e queimarás a cidade e todo o seu despojo completamente, como oferta ao Eterno, teu Deus, e será um montão eterno, nunca mais será edificada. Então a história de Jericó ela não começa quando Josué encontra Jericó. Começa quando Moisés, que não entra na terra prometida, está diante dos campos de Moabe e fala assim, Josué, meu filho, quando você entrar na terra que teu Deus te dá e encontrar pessoas idólatras no meio dessa terra ou no meio do teu povo, não pode preservar nada do que tem nessa cidade. É difícil, irmãos. A primeira lição que a gente aprende aqui na história de Jericó, que Jesus está caminhando, a primeira lição é, não tem como manter nada que vem de fora de Deus. Não há como manter, não há como negociar, não tem como. Veja, a Bíblia fala que nós somos pacificadores, e é verdade. E não é necessário que a gente age em grosseria ou com violência. Mas não tem como manter nada do padrão de vida que as pessoas têm com o nosso padrão de vida. Não há nada aproveitável. E às vezes você vai olhar e vai falar assim, olha só, o pastor tem um carro. A pessoa do mundo também tem um carro. É o mesmo carro. Mas a forma de usar o carro não é a mesma. Se você for pego utilizando um carro roubado, adivinha quem vai preso? Você por receptação. Estou errado? Receptação. Mas você comprou o carro, não sabia de quem era, mas aquele carro foi roubado, foi usado para o mal, você vai ser preso. A maldição ela é muito simples, ela acompanha aquilo que o objeto carrega. Muitas vezes as coisas parecem muito com aquilo que tem dentro da igreja, mas não são iguais. Necessário é que a gente entenda que não há como ser ecumênico religioso, nem ecumênico ideológico. Não tem como ter paz com as trevas, de maneira nenhuma. A partir de então, Deus vai dar uma narrativa muito simples, tem que destruir tudo. E adivinha por que tem que destruir tudo? Porque te contamina? Te contamina. Não é por causa do bem em si, não é por causa da idolatria em si, é por nossa causa. Eu aprendi com Sócrates que quando você chega na humildade intelectual dizendo que não sabe de nada, você aprende muita coisa. Aprendi também que, na verdade, a gente tem que chegar num nível de saber entender que nós somos influenciáveis. Imagina que nós estamos jogando um jogo de xadrez e nós temos todas as peças para mover. Eu vou ensinar uma coisa para vocês sobre xadrez. Nunca pense que você está sendo mais esperto do que o seu oponente. Provavelmente você está perdendo o jogo e vai tomar um checkmate. O que Deus está ensinando para a gente é que a gente usa as coisas do mundo, a gente vai até o mundo achando que a gente é mais esperto do que Satanás que joga xadrez com a gente. E a gente está movendo as peças, a gente está comendo.
Eu comi um peão. Olha, peguei a torre, peguei o bispo. Olha só, a dama dele foi embora. De repente ele te cruza 2 torres e você checkmate. Você, como que eu perdi esse jogo? Perdeu quando você subestimou o seu inimigo. Jim Swaggart, na instrução a respeito de Deuteronômio, vai dizer que a idolatria do homem alcança até quanto os olhos dele podem ver. Enquanto está diante dos seus olhos, você pode ser alcançado no seu coração pela idolatria. É muito triste porque quando vai no livro de Ezequiel, nós vamos ver que Ezequiel, um jovem, 22 anos, irmão, misericórdia, ficou viúvo. Deus falou, com um só golpe, retirarei dos seus olhos o objeto do seu amor. Retirar da frente dos olhos o objeto do seu amor. Muitas vezes, meus irmãos, ter permissão de deixar certas coisas viverem na nossa vida, ela vai influenciar a gente no futuro a se desviar. Ninguém acorda na terça-feira e fala, vou desviar. A pessoa acorda na terça-feira e fala assim, hoje eu não vou no culto, é só isso. Começa com uma decisão muito simples. Mas eu posso, eu até poderia ir, mas não vou. Por quê? Porque não quero. Essa não quero é o ponto principal do desviado. É o começo. E a partir de então, temos que retirar da frente dos nossos olhos todo objeto de idolatria. Entenda, o jogo é esse. Se Satanás conseguiu colocar na frente dos seus olhos, você já perdeu. É assim que funciona o pecado. Se Satanás conseguiu te colocar na frente, nos seus ouvidos, se ele já conseguiu falar, se ele já conseguiu fazer você se apresentar, você já perdeu. Ele já está com 2 torres emparelhadas e é checkmate. E aí Deus vai dar essa instrução que, na verdade, quando a gente encontrar essa idolatria, não aproveita nada, porque você pode cair na cilada. Então, Josué é impressionante. A vida de Josué é maravilhosa. Diz que em todos os dias da sua vida ele não se desviou das palavras do Senhor nem para a esquerda, nem para a direita. Que homem impressionante. O único erro dele foi fazer um acordo precipitado e não deixar um sucessor. Mas das palavras que o Deus dele deu a ele não se desviou nem para a esquerda nem para a direita. Que homem brilhante. Este homem brilhante, de frente para Jericó, em Josué capítulo 26, versículo 26, abram suas Bíblias, Josué 6, 26. Vai afirmar categoricamente: naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor o homem que se levantar a reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do teu primogênito porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. O que ele fez? Ele fez mais do que Deus mandou. Veja, se nós encontrarmos nas Escrituras um mordomo infiel, foi o que ele fez, o que foi pedido. Ele guardou o talento. Mas aquele que tinha 10 talentos multiplicou, fez mais do que se espera. Como um servo bom e fiel, ele falou assim: olha só, esta cidade é símbolo de idolatria. Jamais entre o povo de Israel essa cidade poderá ser reerguida, porque isso significará que Deus está perdendo território na frente dos seus inimigos. Jericó representava um ponto de inflexão. Quando você vai assistir o filme que fala sobre as cruzadas, tem o rei beduíno quarto e tem também o inimigo dele, muçulmano, eu esqueci o nome dele agora. Saladino, exatamente. E ele perguntou: quanto vale Jerusalém? E Jerusalém vale tudo. E não vale nada. É uma cidade que vale tudo e não vale nada. Jericó, a partir daquele momento, quando Josué fez esse juramento, Jericó vale tudo e não vale nada. Se essa cidade for reconstruída, Deus é mentiroso. Se essa cidade for reconstruída, Baal avança sobre o reino dos céus. Se essa cidade for reconstruída,
o inimigo vence. Existem certas coisas que Deus destrói na nossa vida para não ser reconstruído novamente. Não pode ser reconstruído. É um memorial eterno de que Deus é poderoso e que o inimigo não pode avançar sobre as nossas fileiras nunca mais. E aí Josué, como um homem sábio e um servo fiel, vai dizer: olha só, eu destruí a idolatria que há nessa cidade. Ela não será reconstruída como um símbolo eterno de que Deus é santo e que o povo de Israel adora a Deus apenas. O símbolo primordial da idolatria em Canaã foi destruído agora e para sempre. Amém. Certas coisas são destruídas para sempre ficarem destruídas. Isso aconteceu em 1451 a.C. Muitas pessoas tratam a história dos reis de Acabe e Jezabel como uma história de influência satânica e demoníaca, amém? Vocês conhecem isso. Mas não é só sobre isso. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 16, do 31 ao 34. 1 Reis 16, nós vamos abrir do 31 até o 34. A leitura será muito breve. Como se fora coisa de só menos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. E levantou o altar a Baal na casa de Baal que edificaram em Samaria. Também Acabe fez um poste de ídolo de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Hiel, o Betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segebe, o seu último, segundo a palavra do Senhor que falara por intermédio de Josué, filho de Nun. Eu acho que vocês já entenderam qual que é o jogo aqui de Jericó. Vamos começar aqui muito simples. Quando um sidônio, alguém ali no Crescente Fértil, adorava um Deus, ele costumava colocar o nome do Deus no filho dele. Como é o nome do pai de Jezabel? Etbaal. Então quer dizer que o vô dela era servo de Baal. O pai, servo de Baal. E ela, Etbaal significa Baal é meu Deus. E Jezabel significa aquela que exalta Baal. Ou seja, existem dois tipos de pessoas que se chegam ao Evangelho: Ruth e Jezabel. Jezabel entende que deve manter as práticas, as tradições da sua família mundana dentro da igreja. E Ruth, se possível, até muda o nome. Meu Deus é o seu Deus. E a partir de agora rompo vínculos com o mundo para viver uma nova vida diante de Deus. Mas é claro que Acabe não teve a mesma sorte de Boaz. Acabe pegou uma estrangeira que não estava disposta a transformação alguma. Ela, na verdade, era filha de Bel. E aí, Jezabel reconquista território santo para Baal. Jericó é reconstruída. E eu vou falar uma coisa para vocês. Se eu contar para vocês que a história, a tradição judaica deixa entender que Hiel não teve os filhos mortos por um acidente. Ele sacrificou os filhos a Moloque quando ele reconstruiu a cidade. Foi uma festa. Ele mesmo cumpriu a profecia porque ele queria. Existe um certo tipo de cegueira que é irremediável, a cegueira da idolatria. É aquela pessoa que se faz mal e continua fazendo mal porque quer fazer mal. Ele estava tão obstinado na própria rebeldia que estava disposto a destruir a própria família para ter reconstruído Jericó como um símbolo de que Deus perdeu e de que Baal agora governava em Israel. Existe uma teimosia muito pior que a de Jezabel, você percebeu? Jezabel, ela criou uma cultura dentro da nação de rebeldia. E aqui nós temos
a pior cegueira que existe. A cegueira que machuca, aquela que incapacita. A idolatria que revela o absurdo da pessoa que, à custa do seu próprio sossego, da sua própria paz, continua com as mesmas práticas que deveriam ser destruídas no passado. E nessa história, nós temos duas Jericó. O povo de Israel teve medo quando o rei da Assíria invadiu Samaria, destruiu um monte de coisa. Jericó também foi destruída por Tiglath-Pileser. Ele foi o terceiro rei ali que entrou e destruiu. Na dinastia de Oséias, eu acho que foi o último rei, Orni, salvo engano. Enfim, destruiu na última dinastia dos reis de Israel. Israel, quando recuperou o território de Jericó, não construiu Jericó no mesmo lugar da antiga Jericó. Por quê? Amaldiçoado, por medo. As ruínas de Jericó estão lá. E a cidade de Jericó nova é um pouquinho longe da cidade de Jericó antiga. Sabe por quê? Porque eles tinham temor ao Senhor. Vamos à leitura novamente do nosso texto base de Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Vamos lá no 46 que nós começamos. E foram para Jericó. E quando ele saía de Jericó, como é que é? Então ele estava na estrada. Onde esse cego estava? Próximo a Jericó antiga. A Jericó maldita. Que triste, hein? Vivendo uma maldição. Preso à idolatria. Cego por seus próprios fundamentos. E aí a Bíblia vai dizer que o nome dele era Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, assentado à beira do caminho. Irmãos, Bartimeu não é o nome dele. Bar, no aramaico, é filho. E Timeu é Timos do grego. Provavelmente o pai dele era um judeu helenista. E provavelmente ele não era só um judeu helenista, ele era um judeu helenista rico. Muito rico. Ele era um homem proeminente na área da Judéia. Tanto que ele é Bartimeu, filho de Timeu. Por que isso de novo? Ele fala o nome como que era em hebraico, em aramaico, perdão, e fala também em grego. O escritor enfatiza que ele era filho de um homem proeminente. Timeu significa aquele que é honrado, valor, estima. Então quer dizer que ele era filho da honra, filho do valor, filho da estima, filho da nobreza. Bartimeu, então, era o mais alto possível para um judeu vassalo de Roma. Mas a Bíblia fala que ele era cego e mendigo. Veja, como judeu helenizante, o helenista provavelmente ele não conhecia direito as escrituras sagradas. Provavelmente o pai dele cometeu alguns paganismos, sim. Judeus helenistas criaram um poço de Asclépio, onde o rapaz lá do poço estava lá. Judeus helenistas cometeram todo tipo de atrocidade. O que eles fizeram? Eles trouxeram a idolatria de novo para dentro de Israel. O inimigo ganhou o território. E a partir de agora nós temos um rapaz que nessa trajetória de maldição se encontrava no fim da sua maldição. O filho da honra estava mendigando. O filho da dignidade estava mendigando. Não tinha mais dignidade. E talvez seja a circunstância que você se encontra hoje. Você perdeu alguma coisa. Perdeu a honra, perdeu a dignidade, perdeu alguma coisa no passado. E agora o inimigo deixou você aí mendigando coisas que você teria de graça na casa do Pai.
Cego, deficiente, não conseguia mais enxergar. Mendigo, pobre. Para onde foi a riqueza de Timeu? Pois é. Essa é a metáfora de Adão. Claramente aqui nós estamos vendo Adão. O filho da honra, o filho da dignidade. Caiu em seu próprio pecado, está preso pelas suas próprias idolatrias, pelas suas próprias ideologias, e já não consegue mais acordar desse terrível sono de pecado, não consegue mais enxergar, não consegue mais ver, está mendigando aquilo que ele tinha de graça. Nós temos Adão, um homem. Você pode falar que está fraco. Está tudo bem. Você dizer que a honra que você tinha, você não tem mais. Para o seu coração. Está tudo bem você perceber que não consegue mais sair da onde você entrou. E talvez esteja até cego da sua situação já. Mas Jesus está passando. Ele está passando na terra da maldição para recuperar o terreno que o diabo roubou. O diabo não tem direito de ficar com Jericó. O diabo não tem direito de humilhar mais um dia o filho de Timeu. O diabo não tem mais direito de roubar a alegria de um homem que já nem tem mais nome, porque o pai dele era tão proeminente e ele é tão ridículo que ele não merece mais um nome. E aí, se a gente continuar no texto, estava sentado à beira do caminho. 47. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Veja só, nós temos 2 títulos para Jesus no mesmo texto. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, esse é o texto de João Marcos, e provavelmente era assim como as pessoas o estavam chamando. Ele chama Jesus de filho de Davi. Veja, claramente as pessoas estavam reconhecendo Jesus por um título menor do que ele merecia. Chamar de Jesus de Nazareno significa que ele é um Jesus lateral na sua vida, ele é um Jesus menor, ele é um Jesus que não tem tanta influência, ele faz milagre, mas ele vem, faz milagre e vai embora. Ele vem, passa na sua vida e não é tão relevante assim. Ele é só o filho do carpinteiro, ele é um nazareno, ele é um andarilho, ele é aquele que nem tem dinheiro, nem tem onde repousar a cabeça. Quando ele é nazareno, ele é aquele que tem as mãos calejadas de trabalhos manuais, ele tem a pele queimada do sol, porque ele vive como alguém que não é da nobreza. Ele tem os lombos feridos de carregar peso, ele tem a roupa surrada pela pobreza dele. Ele é menor. Essa identidade é o que as pessoas na terra da maldição olham para Jesus. Jesus é alguém que passa pela minha vida. Mas o cego, ele olha para Jesus e fala: eu sou o filho da honra, mas você é o filho de Davi. Eu sou o filho da dignidade, mas você é o filho de Davi. Eu sou o filho da riqueza, mas você, na verdade, agora é o filho de Davi. Esse nome para o cego Bartimeu, ou filho de Timeu, tem uma importância maravilhosa, porque naquele momento ele reconhece que ele não é ninguém mais, que ele perdeu a honra e que toda a honra é digno àquele que estava passando, que na verdade agora era o mais nobre do que ele podia alcançar, que era filho de Davi. E se ele tivesse o conhecimento, ele chamaria de filho de Deus. Foi a mais alta honra que naquele momento aquele cego conseguiu dar a Deus. Quando nós transferimos a honra do nosso coração, a honra que está sobre a nossa cabeça, para Cristo, nós encontramos o favor de Deus que ninguém tinha alcançado antes. Porque a maioria das pessoas não colocam a honra em Cristo.
Cristo é o Adão que eu nunca serei. Jesus é o Adão que eu perdi. Jesus não perde para o pecado que eu perco todo dia. E aí ele vai dizer: o Senhor tem preeminência. O Senhor é quem pode me salvar. E quando ele fala compaixão, ele fala: sente o que eu estou sentindo. Nesse momento ele coloca Cristo, aquele que se esvaziou da sua glória, aquele que desceu, aquele que foi achado em forma humana, e achado na forma humana foi servo. Ele estava conversando com alguém que entendia o que ele estava passando. Você perdeu a sua glória, filho de Davi, você está passando aqui na terra da maldição. O trono em Jerusalém era seu. Tem compaixão de mim, do valor que eu perdi, daquilo que eu não tenho mais, da família que eu perdi, do controle do trabalho. Tenha compaixão de mim. Tenha compaixão daquilo que eu perdi. O Senhor conhece a perda, como está escrito em Isaías capítulo 53, acostumado a perder. Ele sempre foi perdendo e perdendo e perdendo para os homens. E então, ele continuou falando, e diz a palavra no versículo 48, e muitos o repreendiam para que calasse, mas ele gritava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí quando ele fala compaixão, ele troca para misericórdia. Misericórdia é: o Senhor é a única chance. A partir de então ele deixa de ser compaixão, se identifica com a minha dor. Ele fala: misericórdia, olha para mim. Olha para mim. Olha quem eu fui, olha o que eu perdi. Aqui nós temos o espírito de Jezabel tentando impedir que o terreno seja reconquistado. Irmãos, quando você vê alguém orando, chorando e gritando, você simplesmente entenda que ele está tentando recuperar em Cristo aquilo que ele perdeu. Não impeça. Deixe vir a mim os pequeninos. E eu vou falar uma coisa para você. Deixa a pessoa se libertar. Deixa ela se libertar, deixa ela continuar gritando. Ela vai chamar Jesus de mano. Ela vai chamar Jesus de maluco ou doido aí. É o jeito que ele vai ter para falar. Mas nesse momento ele está falando o mais alto título que ele conhece. E Jesus sabe que você dá glória a Deus e é falso. E ele fala: Jesus é meu mano. E o dele é verdadeiro. Jesus sabe. E aí parou Jesus e disse: chamai. E chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Quem é esse? O evangelista. Esse é o evangelista. Aquele que impede é o espírito de Jezabel. Aquele que fala: ele te chama, é o evangelista. Hoje deixa eu ser evangelista na tua vida. Ele te chama. Ele está passando hoje, ele te chama. Eu posso ouvir o mestre te chamando. É hoje o dia. É hoje o dia que a humanidade cega, que o coração contrito e desprezado alcançará o favor do Senhor. Anima-te, ele te chama. Aleluia. E aqui vem a responsabilidade. Lançando de si a capa, levantou-se num salto e foi ter com Jesus. Se você ler na sua casa, não vou ler aqui, em Êxodo capítulo 22, versículo 25 e 27, vai dizer que a capa era a única garantia que um pobre tinha de empréstimo. Como que funcionava? Pela manhã ele entregava a capa em garantia e falava assim: eu preciso de 1 denário para comer um pão. Ele dava 1 denário, ele ia lá, comia o pão. Passava o dia todo sem a capa. E no final do dia ele voltava ao credor dele e falava assim: me devolve a capa para eu comer amanhã. Aí o credor: devolve.
E ele devolvia a capa para ele dormir pela noite no chão e viver de novo. Quando Timeu, o filho de Timeu, o Bartimeu, lança a capa dele, ele está abrindo mão de tudo que ele tinha vivido até então. Ei, é hora de queimar as pontes. É hora de queimar os carros de boi. É hora de afundar os barcos no cais. É hora de riscar a sua volta. É hora de rasgar o bilhete de volta. É hora de seguir a Jesus sem volta. Anima-te, Ele te chama. Se Ele te chama, é para você deixar aquilo que você está segurando de garantia agora. A garantia que você está segurando é um símbolo de idolatria ainda seu, é um resquício. Você nunca mais voltará a mendigar alguma coisa do Senhor. Esse é o momento. E aí ele lança de si a capa, desiste de ser mendigo e perguntou-lhe Jesus: que queres que te faça? Jesus, ele devolve aqui a dignidade. Irmãos, dizer o que uma pessoa precisa não é digno para ela. É você dizer que você é melhor que ela para saber da vida dela. Se eu disser, o irmão Ronaldo gosta de lasanha, pode gostar. Mas e se ele não gostar? Eu sei o que é melhor para ele. Jesus, ele sempre recuperou a primeira coisa. Ei, mendigo, você é um homem. Se você quiser uma bengala, você vai ter uma bengala. Se você quiser um cabelo sedoso, você vai ter um cabelo sedoso. O que você quer? Libertação. E ele vai falar: mestre, que eu torne a velho. E aí Jesus, naquele mesmo momento, ele tornou a velho. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Por que não curou? Por que a fé não curou? A palavra do grego é: a tua fé te completou novamente. Você agora é Bartimeu, filho de Timeu, digno da honra do seu pai. Eu te devolvo agora aquilo que era de dignidade, que o inimigo roubou sua. Estou devolvendo neste momento a honra, a dignidade, o processo, a verdade. Neste momento, anima-te. Ele te chama para devolver quem você é. É este o momento. E aí ele vai dizer: vai, a tua fé finalmente te completou. Não era só os olhos, não era só a honra, não era só a mendicância, era ele de novo, inteiro diante de Deus. Pela fé eu vou dizer para vocês: tem gente aqui que já falou assim: Senhor, eu estou largando a capa agora. Senhor, foi por esse dia que eu esperei por tantos anos. Senhor, 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 Senhor. O Senhor diz: vai, a tua fé te completou novamente. Um homem completo, uma mulher completa, não será mais escravo de Satanás. Satanás não terá mais território para você. Se coloque de pé, nós vamos orar. Eu disse que seriam palavras de amor e de esperança sem fim, não era? O Senhor está sarando hoje. Senhor Deus e Pai, estou na Tua presença, Pai amado, porque tem pessoas aqui que estavam à beira do caminho da fé, Deus amado, vivendo marginalizadas pela própria fé. Oh Pai,
Pessoas que estavam com o coração contrito e quebrantado, mas não conseguiam sair da situação em que se encontravam. Pai amado, é hoje. Eu sei porque o Senhor queria essa palavra, o Senhor queria completar. Então, Deus amado, completa quem tem que ser completado. Salva quem tem que ser salvo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor Valdir. Glória a Deus. Poder sentar, meus irmãos.